Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Amém, irmão? Amém. Nós somos livres ou não? Amém. Você é livre? Amém. Prometo. O Senhor me abençoe e hoje eu posso dizer que livre eu sou. Né? Então, já começou pelo louvor. Glória a Deus. Pela graça de Jesus, irmão, nós livres nós somos. Pela sua morte. A morte de cruz. Aleluia. Não foi fácil para ele. Glória. Sair do seu conforto para vir a esse mundo. Não foi fácil para ele deixar o seu trono e vir aqui. Porque vieram outros antes deles, mas infelizmente não resolveu aquilo que tinha que resolver. Morrer por nós. Para que se concretizasse o plano de Deus. Mas foi necessário o Filho de Deus descer para dar a sua vida por nós. É por isso que hoje nós livres nós somos. E essa palavra livres, irmão, é para quem quer. Deus, ele jamais vai prender alguém, jamais vai segurar alguém, se a pessoa não quiser ser livre. Então, liberdade, ser livre é para quem quer, né? E Jesus, ele já fez a sua parte. Ele veio, se entregou, morreu, ele já fez a sua parte. Glória a Deus. E nós temos que fazer a nossa. Aleluia. Para depois nós cantar esse louvor, livres nós somos, né? E é bom. Irmão, antes de falar sobre a palavra, não esquece que a palavra é conhecida, foi o que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero falar para os irmãos que aqui é o caderno de oração, pedido de oração. Aquele que quiser colocar o nome de alguma pessoa aqui, pode colocar, seja de quem for. Nós vai estar orando no início e no final pelos nomes que tiver aqui. Amém. Tá, irmão? Seja um parente seu, seja quem for. O caderno vai ficar lá naquele púlpito lá pequenininho. Eu vou deixar a caneta lá. Vai estar todos os dias ali. Se alguém desejar no coração e ver que há necessidade de colocar o nome da pessoa que está precisando, coloque. Que a nossa ajuda vai ser através da oração e Deus, ele vai operar. Glória a Deus. Eu lembro quando eu trabalhava na Santa Bricha, lá tinha um caderno igual esse que eu coloquei. E a gente orava todo dia. E ali Deus fez muitos milagres. Casal que praticamente estava separado. Chegou o rapaz lá e contou a situação dele. Eu falei, coloca o nome aí. E Deus restaurou a família dele, irmão. Glória a Deus. E outras coisas mais. Então às vezes nós pensamos que isso aqui não tem muita importância. Talvez no nosso olhar carnal, talvez não. Mas se nós for olhar pelo lado espiritual, irmão, coloque aqui e tenha fé. Que a fé, ela remove montanha. A fé, ela vai muito mais além daquilo que nós imaginamos. Porque se nós clamamos a Deus dizendo que livre nós somos pela graça de Deus, então Deus, ele vai fazer, irmão, aquilo que nós pedimos, se cremos, né? Então, faça isso, tá bom? Aleluia. Esse caderno eu fiz com amor e carinho, tá, irmão? O nome aqui, tudo bonitinho, pode deixar bem, tá? Porque às vezes a gente fala o nome da pessoa, a gente não lembra, mas estando aqui, nós já sabe que nós vamos orar para a pessoa, tá bom? Mateus, capítulo 4, palavra conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas às vezes Jesus quer falar através das palavras conhecidas. E todo mundo já sabe de cor e salteado e não é segredo para ninguém. Mas Deus, ele sabe da maneira que ele trabalha. Irmão Anderson, faz favor. 4, Isso, versículo 1. isso. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto
ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte alto, ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Aqui já deu para perceber, irmão, que Satanás ele não brinca de ser aquilo que ele é, porque ele tem um título na Bíblia que diz que ele veio a não ser para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás para com minha vida e para com a tua vida, para com a vida da sua família e a vida daqueles que servem ao Senhor. Então Satanás, a função dele, irmão, aqui nesse mundo a qual nós vivemos é essa: destruir não só a família, não só o lar, mas o objetivo dele principal é destruir eu e você, que proclamamos a palavra de Deus, falamos a palavra de Deus. Mas para que isso não aconteça na nossa vida, para que isso não venha acontecer nem na minha e nem na tua vida, tem um segredo. Qual é o segredo? Se preparar. Como assim, irmão, se preparar? Se preparar. Se der para você consagrar, consagre. Seja 1 hora, seja 1h30, 2 horas, faça. Porque ele não está brincando, irmão, de ser o que ele é. E nós vemos muitas pessoas caindo, irmão, no laço dele. Muitas vezes nós podemos dizer: mas por que aquele irmão caiu? Irmão, a Bíblia diz que tem que se preparar. Jesus, ele se preparou, irmão, 40 dias, fazendo jejum, irmão, e consagração, sem comer nada, irmão. Imagina, sem beber nada. Jesus, ele teve que se preparar. Aí talvez alguém diga: mas por que ele se preparou? Irmão, está na Bíblia. Era ser humano igual eu e você. Então, se ele não se preparasse, eu posso até te dizer, ele iria cair. Ele poderia cair. Não é o fato dele ser Deus, mas ele era homem também. Ele tinha os desejos dentro do seu coração. O mundo sufocava ele, irmão, mas ele houve dentro dele uma necessidade. Ele falou: não, eu vou me preparar. 40 dias sem comer, sem beber. O homem estava pronto. Quando ele saiu ali daquele lugar, a primeira coisa,
Satanás já foi para cima dele, irmão. Agora eu pego ele, vou jogar ele na lona. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, quando ele se prepara, irmão, é por isso que a Bíblia ela afirma em dizer que nós temos que se preparar, porque o nosso dia de amanhã nós não sabemos. Hoje nós estamos aqui falando da sua palavra, mas o momento que a gente sai dali para fora, o inimigo já começa a planejar algo para mim e para a tua vida. Você sabia que ele é estratégico, irmão? Ele tem suas estratégias para pegar o crente? Meu Deus. Ele tem. Ele chegou e falou: não, hoje eu pego Jesus. Quero ver mesmo se ele... E foi para cima, irmão. Jesus, depois que saiu dali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. O lado carnal dele teve fome. Ele queria comer, ele queria beber, ele teve fome. E Satanás já aproveitou. É esse ponto que eu vou pegar ele. E foi para cima. E então o tentador, aproximando-se, disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Já começou a primeira tentativa. Mas o homem de Deus, irmão, quando ele está preparado e ele vê que Satanás quer pegar ele de alguma forma, ele tem que ter dentro do seu coração a armadura para se defender. Quais são essas armaduras, irmão? Palavra de Deus, oração e consagração. O crente tem que ter essas três coisas, porque no dia que ele for tentado, porque vai ser tentado, Satanás ele vai vir, pode ter certeza, é na minha ou na sua vida, ele vai vir, qualquer momento, para nos tentar, para tentar passar rasteira em mim e você. É verdade. E muitas vezes as pessoas caem, porque na verdade ela ia até para a igreja, beleza, 360 dias ela estava na igreja, porque ela só estava, porque quando vem a bonança sobre a vida dela, irmão, muitas vezes ela para, ela desanima, ela cai fora, ela não estava preparada. Mas nós temos que estar preparados para o dia mau, porque esse dia mau vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida, assim como veio na vida de Jesus. É verdade. Veio o dia mau, irmão, na vida dele. Satanás era bom? Satanás é mau. Então o dia mau vem sobre ele. E não vai ser diferente na nossa vida. O dia mau vai bater na nossa porta. Nós temos que estar preparados. É por isso que você vê muitos escândalos, irmão. Homem de Deus que falava que é de Deus caindo. Homem de Deus concordando muitas coisas que antes não podia. Casamento de gay dentro das igrejas. Meu Deus. Fazer culto entre eles está tudo normal, irmão. Que isso? Deus ele não mudou. Deus continua o mesmo. Meu Deus. São as pessoas que são fracas, não se prepara. Homem de Deus que arrasta multidões, de repente o homem está na lona. Será que realmente, irmão, ele se preparou a sua vida inteira para quando chegar esses tempos ele deixar Satanás passar a perna? Ainda ele chega lá na frente e fala que é normal, está tudo certo. Irmão, que mundo nós estamos vivendo? Que mundo nós estamos vivendo? A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E se a Bíblia afirma isso, irmão, o maligno ele trabalha sem cessar. É 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele anda até redor 24 horas por dia. Você sabe o que é isso? É dia e noite. Ele não brinca. Meu Deus.
Enquanto nós brincamos, irmão, ele não brinca não. Quando aí você dorme, um sono tranquilo, ele não dorme não, viu, irmão? Ele fica só projetando o que é que ele vai fazer na nossa vida. Ele fica procurando alguma brecha. E se ele acha, a Bíblia diz que ele entra. E depois que ele entra, já era, irmão. É lona. E depois que cai, irmão, para se levantar, é difícil. Porque o inimigo sempre vai estar acusando. Você fez isso. Você fez isso. E aquilo ele consegue entrar na mente da pessoa que sai da sua presença. Ele consegue entrar na mente da pessoa e acusá-lo todos os dias e apontá-lo. É por isso que você vê muitas pessoas desviadas que caíram, mas ela não tem mais força para voltar. Porque Satanás acusa, a Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Então ele acusa todos os dias. Glória a Deus, aleluia. E então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que tal. Para o 4. Jesus, porém, respondeu. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. A nossa sobrevivência, irmão, é aquilo que você tem na sua mão. É a palavra. É aquilo que um dia me libertou. É a palavra de Deus. Glória a Deus. É a palavra de Deus, irmão, que vai nos manter em pé. É a palavra de Deus que vai nos sustentar. É aquilo que nós aceitamos dentro do nosso coração. Esse aqui é o nosso pão, é o nosso alimento, é a palavra de Deus. E se nós temos isso dentro do nosso coração, irmão, eu e você sempre vai ter uma estratégia quando o inimigo vir sobre a nossa vida. Nós sempre vai ter uma estratégia para ele. Porque no mundo que nós vivemos, irmão, se nós não tivermos estratégia, se nós não tivermos fortalecido, se nós não tivermos revestido da armadura de Deus, se prepare. Que diabo ele vai passar rasteira. Passa e passa bonito, igual o Fabinho fala. Passa bonito, irmão. Quando você abrir seus olhos, você já está na lona. E o inimigo já está dando risada da minha e da sua cara. Então se prepare. Se prepare, porque ele não brinca de ser o que ele é. As pessoas brincam com ele, né? Mas ele não brinca com as pessoas. Vamos adiante. Aleluia. E então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito e te guardem. E ele te sustenta nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse: se tu és, tudo isto que te darei, se prostrarem e me adorarem. Jesus respondeu-lhe: ordeno, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele dará culto. Irmão, Satanás, ele não para
E os seus anjos que trabalham para ele também não param. Satanás, ele não deve só fazer o trabalho só, ele não faz isso só. Tem aqueles que faz também através da sua ordem. Porque a Bíblia diz que a terça parte dos anjos desceu junto com ele. Então ele tem anjos que trabalham para ele. A Bíblia diz que ele está preso, mas tem aqueles que trabalham por ele. Nós não vemos. Mas a guerra é constante, irmão, todos os dias. É o anjo de Deus contra o anjo de Satanás. É uma batalha imensa pela minha e pela tua vida. Enquanto nós estamos nesse lugar, irmão, está havendo batalha nesse momento para quem você não estivesse aqui. Satanás, os anjos de Satanás estão lutando contra os anjos de Deus. São coisas espirituais que nós não vemos, mas nesse momento, a qual eu e você estamos aqui, está havendo batalha nos altos céus. Quando eu prostro meu joelho para orar pela minha família, para orar assim pelos meus colegas, para orar por qualquer pessoa, está havendo batalha, irmão, no céu, porque a nossa oração para chegar até lá, irmão, até o trono de Deus tem batalha, irmão. É verdade, a gente ora aqui, mas para a nossa oração subir, até chegar no trono de Deus, irmão, os anjos têm que lutar para que a nossa oração chegue até seu trono. Então tudo tem que ter um esforço, irmão. Nós temos que se preparar, porque o diabo, quando ele vai fazer algo contra as pessoas, ele planeja, ele se prepara. Ele já vê do jeito que ele vai fazer, que é para pegar as pessoas desprevenidas. E ele consegue. Ele queria pegar Jesus desprevenido, mas Jesus estava preparado. Aleluia. Jesus, ele se preparou, irmão. Jesus, ele quer dizer para mim e para você que nós temos que se preparar para vencer na vida. Não é só através de conversa, não. É através de luta, é através de batalha, é através de preparação. O cristão, ele tem que se preparar todos os dias. Todos os dias, irmão. Até mesmo porque nós somos de carne e osso. Somos sujeitos a cair, sim. Não existe homem perfeito na face da terra. Por mais que o ser humano ele conheça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele não é perfeito. Por mais que ele seja um sábio, estudou bastante, teólogo, mas ele não é perfeito. Ele pode ter um bom ensinamento, boas palavras, mas ele não é perfeito. Na sua vida sempre vai ter guerra. Satanás sempre vai tentar derrubar ele. E muitas vezes Satanás consegue. Se você olhar para o mundo de hoje, você vê o resultado que está por aí. Homem de Deus, que era homem de Deus, já não faz mais parte. Pessoas que tinham nome, já não faz mais parte. Porque Satanás derrubou. E Satanás continua trabalhando, irmão. Ele não vai parar. Não vai parar. Enquanto tiver tempo para ele trabalhar, ele vai fazer isso. Porque a função dele é levar. Quantas mais pessoas levar com ele, melhor é. Para ele é bom. Falou, já estou condenado. Então aqueles que eu puder condenar também, eu vou levar. E vou colocar na mente dele que Deus não existe, que Deus é só conversa furada, que ele nunca veio a esse mundo. Então tudo se torna uma história, irmão, para confundir a mente das pessoas. E na realidade, isso aí já está acontecendo no nosso meio. Isso já está acontecendo em muitos lugares por aí. Em lugares grandes, irmão, onde antes não, as coisas
tinha coisa que era errada, hoje em dia é tudo normal. Quem já se viu, homem e mulher dentro de uma igreja, casamento, fazendo casamento dentro da igreja, coisa que antibíblico. Deus não aceita essas coisas. E agora virou normal. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mal, que todo mal, irmão, da humanidade, a raiz é o dinheiro, é a cobiça das coisas desse mundo. E muitos estão caindo, muitos estão entrando por essa porta, mas não querem mais voltar. Sabe por quê? Porque aquilo ali já dominou ele. O dinheiro já dominou ele. As coisas desse mundo já dominou ele. Ô irmão, mas ele já tem 50, 60 anos na igreja. Irmão, não importa quanto tempo você tem dentro da igreja. Se você não se preparar, facilmente você vai ser uma presa fácil para Satanás. Ele não brinca. Imagine se Jesus aqui não tivesse se preparado. Você já imaginou o que ia acontecer com ele? Você acha que ele ia aguentar tudo isso? Você acha que ele ia suportar essas ofertas a qual Satanás fez para ele? Olha, esse mundo todo eu te dou. É todo seu, cara. Hoje em dia as pessoas se vendem por pouca coisa, irmão. Quando ele abre um lugar para que as pessoas venham congregar, quando ele vê que o negócio está crescendo, ele quer mais e mais e mais, e aquilo ali vai tomando conta dele. Quando pensar que não, ele já era. As doutrinas que ele pregava antes já não quer mais pregar. Aquilo que ele falava que as pessoas iam para o inferno, ele já não quer mais falar. Porque mudou, irmão. As coisas desse mundo mudam as pessoas. Lá em Colossenses fala que nós temos que buscar as coisas do céu, as coisas que vêm do alto. Nós não temos que buscar as coisas desse mundo não, irmão. Nós temos que buscar as coisas que vêm de Deus. O que Deus tem para nós é bem melhor do que aquilo que existe aqui nesse mundo. Jesus tem vida eterna, tem morada, tem coisa boa para nós, irmão. Coisa boa não é só ter dinheiro, casa, não. Isso aí ele vai te dar se ele vê que eu e você merece. Mas tem coisa melhor. A Bíblia diz que as ruas lá é de ouro e de cristal. Tudo perfeito. Ele fala que está tudo pronto. A morada. Mas é para quem vencer. E para vencer, irmão, eu tenho que me preparar igual Jesus. Jesus, ele se preparou, irmão. Ele precisava disso? Ele precisava sim, irmão. Sabe por quê? Porque era ser humano igual eu e você. Ele era Deus? Era Deus. Mas era ser humano também. Ele era ser humano. Se ele não fizesse isso, irmão, talvez ele não suportasse. Imagine, para Jesus ele vem tentar. Imagine para mim e para você. A Bíblia diz que ele fica 24 horas olhando para mim e para a tua vida, sem cessar. Eu acho que ele fica pensando dessa maneira. Ó, ficar de olho no irmão antes para ver se dá uma brecha. Opa, vou ficar de olho no Sandro. Todo dia estou de olho nele para ver se ele deixa uma brechinha. Opa, vou olhar o irmão Francisco, o Jonathan ou qualquer outra pessoa. Vou olhar. Quem está ali, se eu derrubar, eu vou conseguir alguma coisa. É assim o projeto de Satanás, irmão. Ele olha todos os dias para mim e para a tua vida. Nós somos vigiados 24 horas por dia. Nós somos vigiados 24 horas por dia por Satanás, irmão. Ele está só procurando uma brecha. Assim como ele procurou em Jesus. Mas ele não conseguiu. Na minha e na tua vida também não é diferente.
Se eu e você se preparar, irmão, dificilmente ele vai entrar. Dificilmente ele vai passar rasteira. Mas se nós deixar a desejar, ele vai achar uma brecha. Ele vai entrar e ele vai derrubar. Porque ele era um anjo de Deus, braço direito de Deus, irmão. Então, Satanás também tem o seu modo de trabalhar. Ele tem sua estratégia. Assim como nós vamos fazer alguma coisa, nós sempre se preparamos para fazer. Quando nós vamos a uma festa, nós se preparamos para ir para uma festa. Satanás é da mesma forma, ele se prepara de um jeito ou de outro, irmão, só esperando a oportunidade certa. A oportunidade certa. E quando ele dá o bote, já era, irmão. Se não estiver estruturado na palavra de Deus, se não estiver estruturado, irmão, já era, irmão. É por isso que eu falo para você nessa tarde: se prepare. O tentador tentou Jesus, e ele vai tentar na minha e na tua vida várias vezes, mas nós temos Jesus para nos defender. Amém, irmão? Guarda essa palavra no teu coração. Se Deus permitir, irmão, amanhã aqui nós temos mais palavra do Senhor. Vamos orar.